Meus amigos internautas, interessante. Dona Renata Perobelli, outro dia conversando comigo, ficou preocupada porque o senhor, seu pai, o senhor Raimundo, que é um hipertenso, vinha tomando, como toma, remédios para a pressão. Ele toma 2, 3 tipos de medicamento. Ele é um hipertenso importante, quer dizer, ele tem pressão elevada. E a pressão, ele começou a ficar mais mole, ele começou a ficar mais sonolento. E ao se verificar a pressão, ela estava baixa, isto é, para os níveis habituais dele, estava com 110/50 ou 100/40, isto é, o famoso 10/4. E ela mesmo ficou preocupada e com muita razão. Eu até aproveitei essa deixa da Renata para explicar para as pessoas que todo hipertenso deve se controlar, mas muito bem controlado, com hábitos, com dieta, diminuindo sal, com exercícios e com medicamentos. A pessoa tem que ficar bonitinha com o seu famoso 12/8, 13/8. Cada situação requer um nível adequado de pressão. Agora, também a pessoa que toma remédios para pressão, certo? Tem que ficar de olho no inverso da coisa, na hipotensão, na queda de pressão provocada por alguma situação anômala ou porque o seu organismo está recebendo uma dose maior de remédios de pressão, de hipotensores, que na verdade ele necessita. Então, se você pega uma pessoa que, por questão de medicamento, quer dizer, o hipertenso, que toma 1, 2 ou 3 remédios, e aqueles remédios estão fazendo com que a pressão, no lugar de ficar normal ou alta, fica baixa, isso também é muito problemático. Porque aí a pessoa hipertensa, ainda idosa, que começa a ficar hipotensa, isso traduz-se de que maneira? Fica mais mole, mais fraca, às vezes cai, quando fica de pé, com a ação da gravidade, fica tonta. Por quê? Porque o fluxo de sangue nos vasos começa a ficar mais lento. A irrigação tecidual, quer dizer, a chegada no sangue, nos tecidos e nos órgãos fica mais lenta. E a chegada do sangue no cérebro fica mais lenta. Então, o ato de ficar hipotenso é tão grave e tão sério quanto ficar hipertenso. Da mesma maneira que você pode ter um AVC por estar hipertenso, você poderá também ter um AVC por ficar hipotenso. Desmaios, quedas, mudança de comportamento, confusão mental, diminuição da diurese, diminuição do fluxo tecidual, falta de vontade para tudo e às vezes até com consequências graves como quedas. No idoso que fica hipotenso é muito comum a queda. Então, quem tem hipertensão arterial deve entender que a pressão deve se normalizar com os remédios e fazendo um bom controle, mas também deve fazer um controle rigoroso para que as doses de remédios e as atitudes dessa pessoa sejam adequadas para não ter o que a gente chama de hipotensão, que é a queda de pressão causada por medicamentos, que poderá trazer danos tão graves quanto a hipertensão não controlada. Aliás, a hipotensão ela pode causar efeitos muito agudos, até diferente da hipertensão, que causam problemas mais cronicamente. Uma hipotensão severa pode causar um problema naquele momento. Então esse é um dado que as pessoas têm que ter em mãos, aprender a lidar com isso, conversar com o seu médico para evitar esse fenômeno.